O desejo do meu coração é que o Espírito Santo ilumine as vossas almas e assim todos possam ter a certeza que Deus está interessado ainda na sua alma cansada, na sua vida. E nós vamos hoje de livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes dos apóstolos. Este livro tão maravilhoso, um livro um tanto quanto grande, com muitas histórias maravilhosas de como surgiu a Igreja de Cristo, das últimas instruções de Jesus e de como Deus usou Pedro para os judeus e depois Paulo para os gentios. Se pudéssemos resumir este livro, ele estaria dividido em duas partes, O ministério de Pedro e o ministério de Paulo. Mas nós vamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler aqui a descrição do livro para que vocês possam entender um pouco do que vai ser falado aqui em poucas palavras, Não quero fazer um vídeo muito longo, até porque nós pretendemos fazer vários vídeos a respeito deste livro tão maravilhoso que é o livro de Atos dos Apóstolos, Nós temos como autor do livro de Atos dos Apóstolos, este livro foi escrito por Lucas, o qual também escreveu o evangelho que leva o seu nome. Lucas era um companheiro de Paulo. O apóstolo se referiu a ele como um médico amado. Está lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Lucas esteve com Paulo durante muitas de suas jornadas, inclusive em sua perigosa viagem a Roma, quando Paulo foi transportado para lá como prisioneiro. Lucas permaneceu em companhia de Paulo durante quase todo o período de 2 anos de encerramento em Roma. Data provável, este livro foi escrito por volta de 2 anos após a prisão de Paulo em Roma, cerca de 63 depois de Cristo. Atos 28:30. Mas antes da morte de Paulo, nenhuma decisão do julgamento de Paulo é mencionada no livro, e também não há menção da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Sendo assim, a data provável é o início dos anos 60 depois de Cristo, início da era cristã. O propósito do livro era para Teófilo, a mesma pessoa a quem o evangelho de Lucas é endereçado, e presumivelmente pelo mesmo propósito apresentar um relato ordenado das coisas em que Teófilo foi instruído, Lucas 13, versículo 4. De modo geral, o livro foi escrito para confirmar a fé dos cristãos, e a história dos apóstolos, assim como de Estevão, Barnabé, outros que, embora não estivessem entre os 12, foram revestidos do mesmo Espírito e usados na mesma obra. O livro se centraliza na vida de Pedro, o apóstolo dos judeus, e de Paulo, o apóstolo dos gentios, Gálatas 2:7. O livro cobre aproximadamente os primeiros 30 anos da igreja primitiva. O tema principal, o testemunho pelo poder do Espírito Santo, as palavras de Cristo ressurreto. Ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8, foram um esboço para o livro, quando os cristãos primitivos levavam a mensagem do Evangelho para as suas cidades, aldeias e até os confins da terra, Então nós vamos aqui fazer a leitura agora da Palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Livro de Atos, capítulo 1, introdução à ascensão de Jesus, é a epígrafe. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele pelo espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus.
E estando com eles, determinou-lhes que não se exaltasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse-lhe ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, quando restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Eles, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões Galileu, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram o cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimamente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Glória a Deus, né? Aí depois vem contando aqui: Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas, mas vamos deixar isso para um outro dia. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dessa leitura que nós fizemos, né? Acerca do tratado que foi enviado para Teófilo, para que ele pudesse colocar a igreja do jeito que Deus queria que fosse, né? Então nós vemos aqui que até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado muitos mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os 12, os quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto pelo espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Então, começar, né? Fazer um comentário aqui a respeito disso, porque nós observamos que existem muitas pessoas que ainda no dia de hoje acreditam num Cristo que ainda está numa cruz, que ainda está pendurado no madeiro, com semblante de alguém que perdeu uma batalha. E não é verdade isso. A grande verdade é que Jesus não perdeu quando morreu na cruz do Calvário. O que aconteceu lá foi que Jesus recebeu de Deus Pai, glória a Deus. O que aconteceu lá na cruz do Calvário foi que Jesus recebeu uma missão, e ali ele estava cumprindo a missão que Deus lhe dera, de entregar a sua vida para morrer na cruz do Calvário. Jesus mesmo deixou claro isso quando ele disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida pelas ovelhas, e ninguém a pode tomar. Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Então nós vemos que se Jesus não permitisse, não quisesse, ninguém conseguiria tirar a sua vida lá naquela cruz. Foi algo que já estava estabelecido por Deus, foi algo que já estava pré-definido pelo Senhor, e ninguém poderia mudar aquele momento, um momento importante onde Ele consumou a redenção das nossas almas. Então, tem gente que pensa que Jesus está num crucifixo, numa cruz, mas não. Ele ressurgiu o terceiro dia. Segundo o que nós acabamos de ler, Ele apareceu para os seus discípulos pelo espaço de 40 dias,
com muitas e infalíveis provas ele apareceu, nos dando a certeza de que Cristo venceu a morte e que ele não ficou preso pela morte, porque não era possível que a morte o retesse, então ele ressurgiu. Só lembrando os irmãos e os ouvintes, né, que estão aí acompanhando o canal Yeshua Rei, antes de prosseguir, gostaria de pedir para você, se você tem interesse pela palavra de Deus e quer nos ajudar a crescer aqui no YouTube, nós estamos começando aí com este projeto tão abençoado, maravilhoso, de levar as palavras de Deus para todas as famílias da terra que quiserem assistir aí o canal Yeshua Rei. Nós estamos num propósito de trazer sempre aqui uma mensagem diferente, conversar a respeito da Bíblia com todos vocês, para que o nome de Jesus seja glorificado no nosso meio. Nós estamos aí com muita vontade de levar a palavra do Senhor avante e vai ser uma bênção, sempre será uma bênção estar junto com vocês anunciando a palavra do Senhor. O que eu queria dizer é que depois que Jesus ressuscitou e apareceu primeiro para Maria Madalena, quando ela foi lá, né, procurar o corpo do Mestre, para passar bálsamo e perfume no corpo de Jesus, quando ele foi colocado num sepulcro e selado com uma pedra grande, né, na porta, e colocaram soldados do lado de fora para que ninguém roubasse o corpo, porque ali todo mundo sabia que Jesus era famoso e eles temiam, o governo de Roma temia que pudesse acontecer alguma coisa com o corpo de Jesus, então colocou soldados para que ninguém violasse o túmulo para pegar o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que no domingo de manhã bem cedo, um anjo de Deus desceu naquele lugar, removeu a pedra, e a Bíblia fala que Jesus ressuscitou e saiu glorioso, né? Saiu ressurreto daquele túmulo. E quando Maria Madalena chegou lá, ficou admirada, porque viu que o sepulcro estava aberto e o Mestre não estava lá dentro. Então ela vai para o jardim, um horto que tinha do lado de fora, naquele cemitério, e ela começa a chorar. Aonde está o corpo do meu Mestre? Eu quero o meu Mestre, eu quero o meu Mestre. A Bíblia diz que enquanto ela chora, alguém se aproxima dela e conversa com ela, perguntando: por que choras? Fala: aonde está o corpo do meu Mestre? Me fala onde está, se vocês o levaram, eu quero o corpo do meu Mestre. Aí de repente Jesus fala assim: Maria. E naquele momento, quando ela olha, ela reconhece que é Jesus, então ela chama Raboni, que quer dizer mestre. Naquele momento Jesus fala para ela, fala: vai para os meus discípulos e diga a eles que voltem, que se reúnam e vão todos para Galileia, porque lá me verão. E dize também a Pedro que vá. A Bíblia fala que ela foi e voltou feliz, porque, né, conseguiu ver Jesus ressuscitado. Maria Madalena, a primeira que viu. Quando ela voltou, os discípulos, com o coração de alegria, né, cheio de alegria, duvidaram, outros não acreditaram. Pedro saiu correndo, mas alguns discípulos correram também. Pedro correu mais, e quando chegou lá no sepulcro, eles viram que realmente o sepulcro estava aberto, e do lado de dentro não havia mais corpo de ninguém. E quando eles voltaram dizendo: verdadeiramente o sepulcro está aberto, mas o corpo dele não está lá. E eles não lembravam que Jesus sempre dizia para eles: é verdade que eu vou padecer, eles vão maltratar, vão tirar a minha vida, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Eles derrubarão este templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando do seu próprio corpo, não do templo de Salomão. E eles não entendiam, falaram: quem és tu que vai derrubar o templo de Salomão? Jesus estava falando do corpo, falou: vocês vão derrubar, mas eu vou levantar. E ele levantou mesmo no terceiro dia. Então Jesus não está numa cruz. A cruz para nós cristãos hoje é um símbolo de salvação, de redenção, porque foi nela o altar onde Deus ofereceu Jesus em sacrifício, em holocausto. Jesus passou sentindo o fogo no nosso lugar. Jesus Cristo, o Nazareno, né, irmão, sofreu ali naquela cruz no nosso lugar,
para que nós não precisássemos sofrer. Então ele tomou as nossas dores, levou sobre si a maldição que estava sobre nós, né? Todas as nossas angústias, todas as nossas injúrias, todas as nossas dores foram levadas ali na cruz do Calvário. E isso é muito glorioso, porque depois ele apareceu no caminho de Emaús também. Estavam 2 discípulos indo para Emaús, e a Bíblia fala que chegou um viajante, começou a andar com eles, e eles começaram a conversar, e aquele homem fez que não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. E eles perguntaram: és tu um peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E eles começaram a falar de Jesus, varão poderoso, aprovado por Deus, que fazia coisas maravilhosas, e eles foram falando de Jesus. Aí a Bíblia fala que de repente o viajante começa a falar: mas não estava escrito que era necessário que ele padecesse e que no terceiro dia ele ressurgisse? E não está escrito no Salmo, nos profetas, desde o Velho Testamento, que tinha que se cumprir isso? Aí enquanto ele falava, o coração daqueles homens, eles ficavam quentes, né? Ficaram acesos ali. E a Bíblia fala que chegaram num determinado lugar, o sol já estava declinando. O viajante fez que ia para mais longe, e eles falaram: fica conosco, porque para onde o senhor vai? Aí ele falou: não, eu vou mais além. Ele falou: não, fica conosco. Aí insistiram com ele, ele ficou. Quando eles entraram na casa onde eles foram passar a noite, a Bíblia fala que aquele viajante levanta suas mãos, abençoa e diz: que a paz seja convosco. Naquele momento, eles, aleluia, abriram seus olhos e reconheceram que era Jesus, mas quando eles olharam, não viram mais ninguém, né? Essa foi a segunda aparição de Jesus. Primeira para Maria Madalena, a segunda no caminho de Emaús. E Jesus apareceu, segundo está escrito aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, muitas e infalíveis provas ele apareceu. Apareceu na beira da praia, assando peixe e pão, pediu para os discípulos fazer mar alto e pescar. Eles temiam que fosse ele, mas não tinham certeza, mas foram lá e obedeceram. E quando obedeceram, o barco voltou cheio de peixes, que teve que pedir ajuda, porque quando eles chegaram na praia, Jesus estava comendo peixe e pão. Então Jesus apareceu também lá na região da Galileia, quando na sua ascensão estava pregando lá para aproximadamente 500 pessoas, e Jesus estava pregando e anunciando e falando. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado, né, depois da morte, ele ressuscitado, pregando a palavra, ensinando a palavra. E de repente, quando Jesus estava ali dando orientações: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vai descer sobre vocês, mas é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Fiquem juntos, fiquem unidos, fiquem na presença do Pai, porque Ele vai mandar o Espírito, porque na verdade vocês ainda não foram batizados com o Espírito, porque não glorificaram a Deus ainda, mas logo o Espírito Consolador virá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não vem. Então é necessário que eu vá, mas eu vou mandar sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas. E a Bíblia fala que enquanto Jesus dizia estas palavras, ele começou a se elevar na frente daquelas pessoas e começou a flutuar em direção aos céus. E a Bíblia diz que enquanto ele pregava, ele foi flutuando, e de repente, irmãos, aquela multidão estava atônita, olhando para os céus. Uma nuvem o ocultou e ele sumiu no meio das nuvens. Apareceram naquele instante 2 varões de branco, dizendo: por que vocês estão olhando assim para ele, como ocultou-se no meio das nuvens? Do mesmo jeito que ele foi nas nuvens, um dia nas nuvens ele voltará. E ali naquele momento, irmãos, o coração, eu fico imaginando a alegria, eu fico imaginando o terror, ao mesmo tempo que eles ficaram, mas o terror, já pensou ver uma pessoa flutuando e indo até nas nuvens e sumir nos céus? Irmão, isso é coisa para louco, isso é coisa para crente, isso não é coisa para qualquer um não. Quem que acredita num negócio desse? Só quem acredita na Bíblia. É que está o segredo da revelação. As pessoas precisam acreditar na palavra de Deus, e quando a pessoa tem fé, a pessoa acredita.
né? Nós acreditamos que Jesus, ele ascendeu, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e de lá ele por nós intercede, né? Exercendo o seu ministério de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos isso, que Jesus é o sumo sacerdote que ministra diante de Deus orações e intercessões, intercedendo por nós até o dia de hoje, né? Jesus deixou essas instruções, que eles ficassem juntos. Então, a partir daquele dia, os discípulos que já andavam juntos tiveram a certeza de que, se ficassem unidos de verdade na presença do Senhor, coisas maravilhosas iam acontecer. Jesus fez isso. A Bíblia fala que depois de 50 dias estava chegando, né, já a festa de Pentecostes, que era uma festa de 50 dias depois da Páscoa. Jesus ascendeu na Páscoa, depois da ceia. Jesus ceia com os discípulos, conversa com eles, come com eles, canta com eles, depois ascende aos céus, e depois de 50 dias vem a festa do Pentecostes. E no dia de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos, sentados no mesmo lugar, e de repente vem um vento veemente e impetuoso, um vento ao mesmo tempo que calmo, tranquilo, maravilhoso, mas muito forte, que de repente do nada encheu aquele lugar aonde eles habitavam. Eles estavam no cenáculo, reunidos, fez a promessa para 500, mas naquele dia, 50 dias depois, já tinham ido tantos embora, que não perseveraram, mas 120 pessoas estavam ali, orando e buscando, né? Jesus escolheu 12, e agora já não eram mais 12, eram 120, que estavam ali orando e buscando, esperando pelo Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia fala que de repente foram vistas por todos eles, no meio daquele vento maravilhoso que entrou no lugar onde eles estavam assentados. E a Bíblia fala que viram línguas repartidas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles, e eles começaram a magnificar a Deus e falar das grandezas de Deus em outras línguas. Coisa gloriosa aconteceu naquele dia. Era a promessa de Joel, capítulo 2, da efusão do Espírito, derramamento, a chuva do poder de Deus, o Espírito Consolador prometido pelo próprio Senhor Jesus estava sendo derramado. E ali, a partir daquele dia, Pedro, que outrora era alguém que negava, era alguém que brigava, que tirava a espada, que lutava com as forças da carne, ali naquele momento foi revestido também do poder do Espírito Santo. E quando as pessoas cercaram, multidões vieram ver o que estava acontecendo, porque que eles estavam falando em todos os idiomas de pessoas que estavam participando daquela festa, das grandezas, das maravilhas de Deus. Eles ouviam falar das grandezas, das maravilhas de Deus em todas as línguas, em todos os idiomas. Eles começaram a dizer: esse povo está cheio de mosto, sendo 9 horas da manhã, já estão todos bêbados, né? Estão todos bêbados. 9 horas da manhã, Pedro se levantou a voz no meio daquela multidão e disse: o que vocês estão vendo não é o que vocês estão pensando, como se eles tivessem bebido vinho, não. Eles estão cheios, embriagados do Espírito Santo do Senhor, porque hoje se cumpre no vosso meio a promessa de Joel, a promessa profética de Joel, que diz: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. E ali se cumpriu. Pedro começa a pregar, dizendo, falando coisas maravilhosas, anunciando que eles mataram o autor da vida, mas não era possível que a morte o retesse, mas que Deus soltou as ânsias da morte, e agora ele tinha ressuscitado, tinha feito aquilo que eles estavam vendo, que era derramar o poder do Espírito Santo. E ali naquele momento, Pedro então ele faz um convite para as pessoas se decidirem por Cristo, pelo Senhor Jesus, e naquele dia se agregaram à igreja de Jesus, que estava começando naqueles dias,
3.000 almas. E quanto mais perseguição tinha contra a igreja primitiva, mais pessoas iam se convertendo. Diz ainda o capítulo 1 que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que se haviam de salvar, e cada dia mais a igreja ia crescendo, e Deus fazia coisas grandes, sinais, prodígios e maravilhas pela vida dos apóstolos, e o nome do Senhor era glorificado. Assim começa o livro de Atos dos Apóstolos, nos contando a ascensão de Jesus, nos contando as aparições de Jesus, nos contando da ceia de Jesus, nos falando da instrução de Jesus, de que nós devemos ser testemunhas dele, pregar o evangelho dele, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E assim nós vemos que Deus derramou seu Espírito Santo, e os apóstolos, discípulos, testemunhas foram cheios da glória de Deus. E assim começa a igreja de Jesus, com os discípulos, com os 120, ali estavam homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, obreiros, bispos, diáconos, pastores, escolhidos por Deus, apóstolos, e assim estava estabelecida a igreja. Dali para frente agora vão acontecer coisas maravilhosas, que nós vamos, assim que Deus nos der a oportunidade, estar falando um pouco mais deste livro tão glorioso, escrito por Lucas, o médico amado. É conhecido como o quinto evangelho, né? Se tivéssemos aí na cronologia, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois o quinto evangelho, que seria o livro de Atos. É uma continuação do livro de Lucas, porque ele que descreve tudo que está escrito neste livro maravilhoso. Lucas, que era o médico, né, que estava sempre perto de Paulo, nós lemos isso no começo, né, que passou anos do lado de Paulo, amigo particular de Paulo. Então ele deixou registrado